Olá, colegas farmacêuticos. Estamos com mais um papo de farmacêutico e hoje a nossa convidada é a nossa colega farmacêutica, ex-colega de plenário do Conselho Federal, Sueza. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias. Seja bem-vinda, Sueza, sua mensagem de bem-vindos aí para os nossos colegas farmacêuticos. Então, muito obrigada, Gustavo. Parabéns pela iniciativa desse momento, né, de papo farmacêutico. Eu me sinto honrada com o seu convite de poder estar divulgando, difundindo o nome da Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias. Parabéns pela iniciativa. Espero muito poder contribuir, né, nessa nova modalidade que a gente chama assim de novo normal, né? A gente precisa exatamente isso, produzir conteúdo, estreitar as distâncias junto a você, farmacêutico, né? Para que você possa continuar recebendo informação e a movimentação da categoria farmacêutica. Sueza, para os nossos colegas conhecerem melhor, eu gostaria que você falasse para eles dessa sua gestão até o momento. Está fazendo mais ou menos um ano e meio que você assumiu a sociedade, né? Eu gostaria que Isso. você falasse como você encontrou a sociedade e até antes da pandemia, vamos dizer assim, o que a sociedade, o que você encontrou lá, o que deu para fazer, o que deu para planejar, o que você conseguiu caminhar nesse um ano e meio aí de sociedade. Isso. Então, é muito bem colocada a pergunta, né? E a oportunidade da gente comentar. Em primeiro lugar, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitários, que vem a ser essa entidade, né? Então, ela é uma estrutura representativa do segmento farmacêutico no âmbito da farmácia comunitária, né? O que é a farmácia comunitária? É a farmácia que atende a comunidade, né? Então, a SBFFC é uma sociedade, as sociedades, elas têm por atribuição fomentar, subsidiar a parte científica da profissão farmacêutica. Nós temos várias sociedades, né? Nós temos a SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, de Farmácia Hospitalar. Na área de farmácia comunitária, nós temos a SBFFC. É uma entidade, ela foi constituída em 2009, né? Então ela é uma entidade razoavelmente nova. Nós tivemos, anterior à nossa gestão, dois outros presidentes, né, que nos antecederam, que inclusive fizeram um trabalho hercúleo, né, aliás, desbravador, né, porque você constituir entidades representativas não é uma tarefa fácil, até porque a filiação, a adesão, a participação nessas entidades, ela é voluntária, né? Você participa se quiser. Então, não é uma tarefa fácil. Então, a gente teve aí dois colegas farmacêuticos ilustres, que inclusive o fundador da sociedade foi um colega nosso, é o Amilson Álvares, né? Hoje ele é do estado do Tocantins. Na verdade, assim, o Amilson passou por vários estados, mas foi colega nosso de plenário do Conselho Federal de Farmácia, e a Carmen Iris Tolentino, né, que é goiana, aqui comigo. Nós assumimos, então, a sociedade no ano passado. Estamos aí com um ano e meio de gestão. Nossa gestão, nós procuramos colocar representatividade de vários estados da nossa federação. Hoje nós temos uma diretoria composta pelo Renato Cavalcante, que é meu vice-presidente, que é do estado do Pará. Nós temos a nossa diretora secretária, Giovana Ranquetati, que é do Rio Grande do Sul, diretor tesoureiro Jailson Rezende, que é do estado do Ceará. Nós temos a nossa segunda tesoureira, que é, na verdade, segunda secretária, que é de Santa Catarina. Depois os conselheiros fiscais, Gustavo é nosso conselheiro fiscal, né? Então temos conselheiro fiscal do Pernambuco, temos conselheiro fiscal do Distrito Federal, no caso do Paraná. Então, assim, a gente tem procurado
inserir a Carmen, né, que é a nossa ex-presidente, ela é nossa conselheira fiscal também. Então, a representatividade da diretoria, fizemos questão de inserir o máximo dessa diversidade estadual, justamente por compreender os vários Brasis que nós temos, né? E a farmácia comunitária, ela tem essa peculiaridade, ela recebe essas influências regionais, essas influências estaduais. E aí o exemplo mais próximo que a gente tem da farmácia comunitária é a farmácia sem manipulação, que a gente conhecia como drogaria. Né? Então, nós participamos de um processo eleitoral que foi exatamente num congresso, isso é regimental, é estatutário, foi no Congresso do Rio de Janeiro, um congresso da sociedade, terceiro congresso, e assumimos. E o que nós temos feito? Né? Temos procurado estar, primeiro, ampliar essa força, essa representatividade, justamente no sentido de trazer novos filiados, novos parceiros, entidades que possam fortalecer não só a entidade e estrutura, mas fortalecer o nome, né? O nome da entidade, para que ela possa gerar necessidade, né? Que as pessoas possam despertar o que vem a ser a SBFFC. Né? Então, a gente tem trabalhado, a gente tem um alinhamento bastante oportuno com o Conselho Federal de Farmácia, com o plenário, com o nosso presidente, Dr. Walter, que é um verdadeiro assim guerreiro e tem nos dado todo o subsídio necessário e dentro do que é possível, né, uma autarquia como o Conselho Federal nos ajudar. Isso é muito importante porque fortalece os braços, os vários braços que a profissão tem. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que reconhece, a gente também agradece, né, essa disponibilidade, esse reconhecimento do nosso presidente. Eu falo nosso presidente de forma muito carinhosa, né? A gente foi do plenário, tem muito orgulho por isso, mas é o nosso presidente mesmo, né? É o presidente da nossa mais alta corte, que é o Conselho Federal de Farmácia. Então, a gente procura constituir cursos, palestras, fascículos, justamente para quê? Para subsidiar, para instrumentalizar, para estar próximo às necessidades do farmacêutico comunitário. Farmácia comunitária, ela mudou muito, né? Eu fui dona de farmácia na década de 1990, né? Mais no finalzinho dos anos 90, né? E de lá para cá, nós tivemos assim uma mudança de muita relevância, mudanças, na verdade, não uma só mudança, várias. E essas mudanças, elas impactaram tanto nesse perfil do farmacêutico, na estrutura de estabelecimento, mas também essa mudança, ela teve também na população. Hoje nós temos um consumidor, um usuário diferente, né, um usuário esclarecido, que tem a informação na palma da mão. Então, a gente precisa mais e mais estar junto desse farmacêutico para que ele esteja preparado para a assunção desse papel, né, de cuidado farmacêutico ao paciente. E a farmácia comunitária, à luz da Lei 13.021, também é uma conquista da profissão, né, que foi por meio aí do trabalho exaustivo que o Conselho Federal, na gestão do Dr. Walter, buscou junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados. A gente tem muito orgulho de ter feito parte desse projeto. Mudou a farmácia, né? E aí o farmacêutico comunitário ele precisa estar preparado, né? Então a gente tem trabalhado cursos principalmente voltados ao atendimento farmacêutico, ao paciente, ao cliente, às salas de atendimento farmacêutico, e aí ao consultório farmacêutico, por enquanto eu vou usar aspas, né, para que não tenhamos conflitos nessa fala, entendendo que assim a gente tem muita tranquilidade com essa terminologia, mas infelizmente a gente não é pacificado isso, né? E nós temos aí
várias resoluções, inclusive assim, várias deliberações do próprio Conselho Federal de Farmácia que ampliaram essa atuação do farmacêutico na farmácia comunitária. Então, a sociedade tem trabalhado em prol disso. Nós abraçamos uma bandeira, Gustavo, que é principalmente a habilitação do farmacêutico nos serviços de vacinas, né? Vacinas para humano, né? Humanos em farmácia. Porque nós entendemos que também é é uma atribuição, é um serviço farmacêutico. Então, é um dos principais cursos da sociedade. Esse curso, ele é um curso de habilitação, aprovado pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia, curso também de consultório ou de serviços farmacêuticos avançados, né? E com a pandemia, nós precisamos, assim, a gente precisou, quer dizer que nós vivemos um choque também, eu acho que todo mundo, né? A gente passou, eu costumo dizer, Gustavo, e a todos aí que estão nos acompanhando, vão assistir, né, essa, essa fala, nós vivemos um luto, né? Quando a pandemia chegou, a gente ficou assim meio perdido, e agora cancela cursos, cancela reuniões, cancela sala de aula, e a sociedade, ela também precisou reinventar, né? Por quê? Primeiro, nós temos as despesas de uma entidade comum, né? Mas, primeiro de tudo, a necessidade. Né? E a gente viu que o farmacêutico, ele assumiu um protagonismo, né, dentro desse exército da saúde, e aí a sociedade ela precisava estar presente junto a esse profissional. Né? Então, nós buscamos força, parcerias privadas, né, no sentido da gente estar publicando notas, publicando orientações. Eu lembro que uma das principais que nós fizemos, e aí isso foi lá atrás, né, com esse mundo digital nosso, parece que as coisas passaram muito rápido, né? Mas na verdade foi ali, né? Foi ali em março. Então nós fizemos na época uma publicação definindo, não, farmacêutico, você tem que usar máscara, sim, né? Na farmácia. Eu lembro que aqui eu sou de Goiás, aqui eu tive até um pouco de constrangimento, porque como a gente declarou isso para os colegas, fizemos um documento, publicamos cards nas redes sociais, incentivando o uso das máscaras, que hoje a gente não vive, né? A gente vai pegar o elevador do prédio, vai receber uma encomenda na garagem, nós temos que ir de máscara, mas na época nós também vivemos essa dificuldade e nós publicamos junto aos colegas, use a máscara, né? Segregue a farmácia. Então, todas essas etapas, nós procuramos estar juntos, Sueza, né? só uma questão. Só nessa questão do uso de máscara é importante duas situações, né? Primeiro, que realmente eu me lembro que no começo os próprios empresários tinham um pouco de temor de fazer com que os seus, enfim, funcionários, né, usassem a máscara com medo de espantar as pessoas, né, os pacientes, digamos, os usuários. E outra situação que é interessante colocar, que eu me lembro muito bem de certo até a ousadia da protagonismo e ousadia também da sociedade, né, de ter, muito bem lembrado por ti, colocado isso na rua, ou seja, indagado que era importante, de fato, e é importante o uso da máscara, uma proteção, né, enfim, para o trabalhador farmacêutico ali, né, e o Conselho Federal também depois foi na mesma linha, né, inclusive adotando a repasse financeiro para todos os conselhos regionais para compra de EPIs, né. Então a sociedade abriu as portas nesse sentido, né, e o Conselho Federal depois acabou adotando essa linha também para fazer com que o farmacêutico não fique de fato desprotegido lá no seu ponto de trabalho, né? Ô, Gustavo, e assim, pouca gente sabe disso, e eu acho muito importante. Sempre que eu tenho oportunidade de estar rememorando isso com o Dr. Walter, eu até penso que o Conselho Federal talvez tenha utilizado pouco dessa informação, e eu acho que isso é relevante demais para o colega farmacêutico,
ter conhecimento disso. Foi o único conselho, né? E aí, não desprezando ou excluindo, falando mal, mas eu quero, muito pelo contrário, enaltecer o meu, né? Que foi o único conselho, assim, que se posicionou, né? E cedeu o recurso, né? E esse recurso aos regionais, ou seja, teve uma deliberação, enfrentou, né? Em outras palavras, peitou, inclusive situações de rubricas, né? Para estar subsidiando os regionais a estarem provendo os colegas que, às vezes, no seu posto de trabalho, tivessem essa dificuldade desses equipamentos de proteção individual. Eu acho que nós precisamos enaltecer muito a nossa entidade nesse sentido, em relação a ter sido o único, né? Então, nós tomamos essa medida na época, eu, inclusive, lembro, eu participei de uma entrevista no rádio e também de uma live, e fui, inclusive, contestada. Mas você não acha que é uma medida radical? Porque tem muitos que nem têm a máscara. Eu falei, não, tem uma coisa, né? Se não tem, uma vez que você coloca como a necessidade, então aí nós temos que buscar para ter, né? E o que a gente não podia era ser omisso, ou às vezes ter receio de falar e colocar em risco a saúde do nosso trabalhador, do nosso colega farmacêutico. Eu quero destacar que, assim, eu falo isso nos vários espaços que a gente tem a oportunidade de estar fazendo, e aí uma defesa, e não é uma defesa corporativa, classista, romântica, né? É uma defesa justa. Eu avalio que de todo o trabalho dos profissionais de saúde, e aí o meu respeito ao enfermeiro, ao auxiliar de enfermagem, ao técnico, né, de enfermagem, ao médico, a todos os profissionais envolvidos, a recepcionista do hospital, da unidade de saúde, né, a todos, mas o nosso, assim, o reconhecimento ao farmacêutico, sobretudo ao farmacêutico comunitário. Por quê? Porque com a pandemia, a orientação é justamente o contrário, as pessoas evitarem ir às unidades de saúde. Então, aonde que as pessoas vão? Na farmácia, né? E lá na farmácia, quem chega, você não sabe se a pessoa está contaminada ou não. Normalmente, quem procura a unidade de saúde ou procura um hospital, tem pelo menos a desconfiança de estar contaminado. Na farmácia, não. Né? Então, o farmacêutico ele está sempre em xeque ali, será que está, será que não está? Esse retorno do profissional para casa, né? O tanto que isso é tenso, a pessoa fica lá o dia todo no balcão, lidando com superfícies, né? Então, a gente reconhece aqui esse trabalho brilhante, protagonista do profissional farmacêutico aí nas diversas áreas, mas, sobretudo, na farmácia comunitária. Né? Então, a gente tem trabalhado, Gustavo, muito dessa forma que nós estamos aqui, em meio digital. A gente foi muito assim, teve muito êxito, uma iniciativa, e assim, às vezes a gente é um pouco ousado, ou às vezes até irresponsável, a gente vai para cima, né? Tipo assim, joga na piscina e aprende a nadar. Eu lembro que eu falei assim, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos começar a fazer lives. Até a nossa primeira live, a gente teve muito problema técnico, porque também era uma novidade para muitos. E outra coisa, sistema de internet, né, equipamento, eram coisas que a gente foi se reinventando, superando, e na sociedade não foi diferente. Né? Como eu disse a você, a SBFFC é uma estrutura ainda em ascensão, nós estamos trabalhando para esse crescimento, para esse fortalecimento, em que pese, né, a farmácia comunitária, o farmacêutico da, entre aspas, antiga drogaria, ser uma das maiores categorias, a gente ainda está galgando espaços. Né? Então, nós tivemos muita dificuldade, ainda temos, não sei que não é só conosco, né? A gente sabe que, assim,
Inclusive, entidades bem maiores do que nós também estão até hoje tentando encontrar um meio termo, mas nós temos trabalhado dessa forma, né? Puxado discussões com geração de conteúdo, constituímos um canal no YouTube, inclusive convido a vocês, né, a assinarem, a inscrever nesse canal, a tocar o sininho, né, para que você possa receber conteúdos. A gente lançamos uma programação de lives semanais assim, lives de quê? Lives exatamente com temas afetos à farmácia comunitária e que fosse fazer diferença, dar alguma provisão para aquele farmacêutico. Não é o farmacêutico lá de Curitiba, não é o farmacêutico de Goiânia, não é o farmacêutico da capital, é todo farmacêutico de todo o Brasil, né? Inclusive dos municípios mais longínquos, né? Onde tem as adversidades, né? E as adversidades e as diversidades também, né? Então é assim que tem sido o nosso trabalho. Inclusive a gente assim fez uma live muito bacana com o Dr. Walter, né, onde nós colocamos também esse trabalho todo, fizemos um elenco de perguntas junto ao nosso presidente, justamente para dar publicidade ao trabalho da categoria na pandemia. E nós vamos fazer, nós estamos com 2 lives, assim, extremamente aguardadas, né? E aí, como é uma gravação, eu vou falar datas, essas lives, elas vão ficar armazenadas no nosso canal do YouTube, que é SBFFC Nacional, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, que também é SBFFC Nacional. Nós vamos estar discutindo, Gustavo, sobre a dispensação da ivermectina, né? Que é um assunto que ele está no Brasil inteiro, né? E aí, com o devido cuidado, para que a discussão ela não tome um rumo da polarização, nós vamos estar discutindo experiências com 7 farmacêuticos de vários estados do Brasil, né, inclusive com o representante farmacêutico, representante da Abrafarma, Cassiano Corrêa, Divaldo Lira, e o nosso presidente, que vai ser dia 27 agora de julho, né, que é agora aí da próxima semana. E no domingo, dia 26, a gente vai estar com uma live também com vários presidentes e com o nosso presidente do federal. O Dr. Walter vai estar nas duas, né? Nós meio que monopolizamos lá o presidente, né? E essa live do domingo, que vai ser dia 26 de julho, às 2 às 18 horas, né? Se o delay aqui da gravação, do papo de Deixa, farmacêutico. deixa eu só chamar a atenção então. Então, domingo, dia 26, é uma live com os presidentes dos regionais Isso, e o presidente do Conselho Federal, Dr. Walter. isso E mesmo. no dia 27, aí é um debate sobre o uso da ivermectina com diversos colegas que trabalham na ponta, é isso mesmo? E mais o presidente do federal, onde Mas o Dr. Walter junto. também, Interessante. onde o Dr. Walter vai destacar o ato farmacêutico, Eu vou né? deixar aqui, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo aqui o endereço para você acompanhar essas lives e no dia 26 e no dia 27. Suez, Isso, depois, eu também gostaria que você destacasse depois se o colega farmacêutico que está nos vendo agora, como que ele faz também para ele se associar, né? A sociedade precisa de associados, né? Depois eu gostaria que você detalhasse como que o colega farmacêutico faz para se associar, tá bom? perfeito, Gustavo. Aliás, junte-se a nós, né? Associe-se a nós. E eu gosto muito, quando eu falo como se associar, eu gosto de falar antes também o porquê se associar, né? Então, o que, né, geralmente a pessoa pergunta: o que eu ganho associando a SBFC? Qual é a vantagem? Em primeiro lugar, hoje a gente vive
é, uma situação profissional, isso não é só na farmácia, ela é muito segmentada, fragmentada. Né? E esse fragmento, ele tem um lado positivo, ele tem um lado negativo, mas o lado positivo é porque, dada a diversidade, e isso é muito bom, né, das áreas, as inúmeras áreas de atuação que a profissão farmacêutica tem, nós temos mais de 100 áreas de atuação, nós precisamos estar juntos, discutindo os mesmos temas, nos capacitando com temas específicos. Né? Então, quando você associa-se a uma entidade voltada para o segmento que você trabalha, você vai estar focado, recebendo informações, você vai estar recebendo oportunidades, serviços exatamente daquela área. Eu posso ser farmacêutico proprietário, farmacêutico responsável técnico, farmacêutico substituto, né? E o farmacêutico proprietário, ele precisa muito de orientações de gestão. O farmacêutico responsável técnico de gestão e de serviços, e assim vai. Né? Então, essa é a vantagem. Né? Então, dentro da página da SBFFC, você tem um elenco de opções de cursos, e a gente avançou muito nisso, viu, Gustavo? A pandemia, ela inclusive nos fez, inclusive, inverter um pouco esse valor, ao invés da gente insistir na montagem de cursos próprios, nós ampliamos a parceria, né, com professores, colegas nossos de notável saber, com cursos já prontos, e o intuito é a gente apresentar um maior número de opções para esse colega farmacêutico. Né? Então, estando associado à SBFFC, todo esse portfólio de cursos que você pode ter acessando a página, conhecendo a página é sbffc.org.br. Você tem descontos, você tem gratuidade, né? Você recebe em primeira mão os nossos boletins, as nossas orientações, né? Você tem isenção no nosso congresso, que é um congresso que a gente faz a cada 3 anos, o ano que vem é ano de congresso, e você também, que é a nossa nova possibilidade, Gustavo. Nós estamos, assim, 60% do caminho avançado com a nossa proposta de título de especialista farmacêutico em farmácia comunitária. Tá? Esse título, o que, que eu ganho com esse título? Né? Você amplia a sua empregabilidade. Né? Então, você está num processo seletivo, mas você tem um título de farmacêutico, especialista profissional em farmácia comunitária, você é um plus, né? Que você tem num processo seletivo. E nós, esse título, o processo de reconhecimento dele passa pelo Conselho Federal de Farmácia. Né? Então, ao obtermos essa chancela do Conselho, inclusive a gente passa também a ter e a pleitear que as resoluções do Conselho Federal voltadas, afetas à farmácia comunitária, ela também passe a contemplar esse título. Né? Então, isso é muito bacana para você, para que você possa estar junto, associado a entidades que são do seu segmento, do seu ramo. Né? Então, como associar? Você, aí no nosso site, sbffc.org.br, você acessa, tem lá o link Felice, né? Nossa anuidade, uma anuidade super barata, né? Uma anuidade de R$ 180, né? Muito barato diante de outras entidades que nós temos, mas nem é só isso, Gustavo. Diante das oportunidades e benefícios que você recebe. Né? Então, eu convido muito, assim, para você se aproximar da gente, participar das nossas atividades. Né? No nosso site, você vai perceber que nós temos cursos com gratuidade e cursos até com 40% de desconto, né, disponível para você que é nosso associado.
E a gente, assim, reforça isso porque o nosso trabalho, Gustavo, e você conhece a nossa força, né? Você faz parte desse projeto também, né? Então, nós pensamos muito assim, é daqui para frente, né? Então, a gente precisa mesmo, a gente agradece essa oportunidade de estar divulgando a nossa entidade. Muito legal, Suíça. Eu vou deixar também o site aqui na tela, né, com o passo a passo para o pessoal acessar, né, se associar. É importante. Essa questão do título que a Suíça está colocando aí é muito importante também. É um reconhecimento, eu encaro como um reconhecimento, né, do profissional farmacêutico que atua na maior área da profissão. Todas as áreas são importantes, né, mas a gente não pode deixar de destacar uma área que é simplesmente a maioria dentro da nossa profissão, né? A drogaria, ou a antiga drogaria, a farmácia comunitária, né? Ela é uma área imensa dentro da profissão e a gente tem que reconhecer, né? O pessoal que está no dia a dia ali, né? Não tem como não deixar de falar que eles também estão na ponta nessa pandemia, né? Porque a farmácia, obviamente, é considerada um serviço essencial, não fechou um dia sequer, né? E Sim. está aí enfrentando como ninguém essa pandemia também. Sueza, quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Já estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa e eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? Esse papo bem legal que a gente teve aqui e vou te passar para você fazer as considerações finais. Gustavo, eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar com você, que é uma pessoa querida, né, um guerreiro aí, conselheiro federal, combativo, atuante, politizado. Parabéns ao Estado do Paraná, né, que está super bem representado aí na sua pessoa, tem feito um trabalho assim de fortalecimento da nossa profissão. É muito importante a gente estar divulgando esse trabalho do Conselheiro Federal. Eu ocupei a cadeira do Estado de Goiás e é um trabalho que ele, às vezes, ele reverbera pouco dentro da categoria, né? Então, é importante a gente reconhecer o mérito, porque muitas vezes publica-se uma resolução, as pessoas não têm nem noção, né, do caminho árduo, né, que perpassa todo esse trabalho de composição de uma política profissional, né, de uma norma profissional. Então, parabéns pelo seu trabalho, por essa iniciativa super bacana, né, desse papo de farmacêutico. Eu estou à disposição de vocês. Você sabe que eu gosto de falar, eu amo essa profissão, eu sou uma farmacêutica raiz, né? Sou professora do chão da sala de aula. A gente trabalha Goiânia, Anápolis, esse interior aqui de Goiás inteiro. Sueza, fala um pouquinho para a gente, para os colegas, por que que a Sueza se tornou farmacêutica? De onde que veio essa ideia, essa inspiração? Me conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a Sueza farmacêutica quer dizer que, assim, em primeiro lugar, a Sueza é uma apaixonada pela profissão, né? Se tem uma coisa que representa, né, essa mulher, é a paixão pela profissão. Eu sou professora hoje do curso de farmácia, do chão da sala de aula, né? Os meus alunos, o acadêmico da faculdade, da instituição na qual eu trabalho em Anápolis, é uma cidade vizinha, Goiânia, é um polo muito importante da nossa categoria, é o segundo maior polo farmacêutico do Brasil, né? Então, assim, a primeira professora que os meninos pegam é a Suíça, né? Então, a gente, assim, tem muito orgulho disso, justamente por transparecer, né, motivar esses meninos, porque a farmácia, ela mudou a minha vida e eu sempre falo isso. Então, por que você ama a farmácia? Justamente porque ela mudou a minha vida e a vida da minha família. Né? Então, quando eu olho para trás e vejo onde eu estou, e eu estou porque foi a farmácia que me projetou até aqui. Né? Então, a farmácia, ela nasceu debaixo de muita dificuldade, né? E aí uma história de vida lindíssima que a gente tem, graças a Deus, de muita fé, de muita união familiar, de muito desafio, de muita obediência, apoio familiar da minha mãe, dos meus irmãos. Enfrentei uma faculdade, fiz uma faculdade,
assim, com muito mérito, com muita honra, me tornei farmacêutica. Sempre militante classista, eu já, antes de formar, a gente já dava pitacos, né, no conselho, já era militante aguerrida, né? Então eu falo, eu tenho 23 anos de formada, 25 de militante, né? Então a gente tem muito isso no sangue mesmo, né? Então, eu sou uma farmacêutica raiz, viu, Gustavo? Eu Legal. gosto de falar bem da profissão, orgulho dela, e falo que é a melhor profissão do mundo. Às vezes eu crio confusão na faculdade, né, no meio, quando ele é mais multiprofissional, mas eu falo e defendo essa profissão, né? E a gente está hoje, assim, num desafio muito bacana. A profissão, ela precisa ampliar a sua representatividade política, né? E eu estou embarcando nesse desafio, né? Eu já tive várias oportunidades, fui conselheira federal, fui vice-presidente aqui no meu estado, né? Ainda sou conselheira regional, mas agora a gente está dando um passinho mais largo, né? A gente está abraçando a política partidária. Eu estou pré-candidata a vereadora por Goiânia. Entendo que a profissão precisa avançar politicamente. Não se faz nada nesse país se não for por meio de leis, né? Nada sustentável que não seja por meio de leis. Nós lutamos 20 anos para termos a Lei 13.021, né? Momentos que nós nunca tivemos, não tínhamos um parlamentar na Casa Legislativa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E nós começamos a andar com o nosso projeto quando nós passamos a ter uma parlamentar farmacêutica, né? A gente vê categorias que tem 10, 20 parlamentares, né? E as coisas transitam mais fácil. Nas câmaras não é diferente, né? Nos municípios aí, Brasil afora, a gente tem muito pouco farmacêutico atuando. Então, a gente precisa fortalecer a nossa profissão. Eu super incentivo os colegas. É fácil? Não é fácil, né? A política, seja ela classista ou partidária, ela não é fácil, ela ainda é pouco inclusiva, apesar de ser um ato democrático, mas na prática ela é dificilmente democrática. A gente que é muito orgânico, né? É aquela campanha raiz, aquela campanha franciscana, a gente sofre um pouquinho com isso, né? Mas nós somos de luta, né? Nós somos de guerra, somos de conquistas, e eu estou muito animada, viu, Gustavo? Eu, inclusive, te agradeço Muito por bom. permitir a gente falar um pouco desse processo. A gente não pode correr de política, eu falo isso, meus alunos na sala de aula, eu gosto de discutir, e põe eles para debater e falo, não, a gente não é que a gente não gosta, às vezes a pessoa não está preparado para o diálogo, né? Que é diferente de não gostar, né? Então é isso, a gente está aí nesse desafio, e quem tiver aí por Goiânia, quem conhecer alguém aqui dessa capital, fala para ele, olha, eu vi uma entrevista com a Sueza, eu amei aquela pré-candidata. Bora. Muito bom, Sueza, muito bom. Eu sempre falo, não canso de falar que a gente tem que incentivar realmente colegas a participarem da política, né? Política você enfrenta de que forma? Participando. É só É, participando que você vai enfrentar, vai, enfim, fazer com que ela sirva para realmente melhorar a qualidade de vida da população, né? Muito bom mesmo. Teremos alguns colegas do plenário também pré-candidatos lá, já tem pré-candidatos, né? No plenário do Conselho sim, Federal também. Eu tenho colegas em Curitiba, tem uma colega farmacêutica que também é pré-candidata lá, né? Um abraço para Ana Paula, nossa colega pré-candidata também a vereadora em Curitiba. Eu acho que nossos colegas têm que sim participar da política e é o momento, né? Então, você que está por Goiânia ou que está assistindo a gente, né, entre em contato com a Sueza, eu vou deixar o contato aqui depois de e-mail dela também, né? Ou e através no da própria Instagram, sociedade, né? né? A gente está divulgando muito o Isso. Instagram, Gustavo, Vou né? passar, vou deixar. Fala pra Isso, gente o Instagram, arroba Sueza. Lueza Oliveira. Sueza Oliveira. Vou deixar também aqui no lettering aqui o endereço da Sueza para vocês entrarem em contato com ela, né?
conhecê-la melhor, né, ajudá-la, né, por que não, né? Quem mora em Sim, Goiânia aí, ou região, ou não mora em Goiânia, mas tem parentes em Goiânia, amigos, né? Enfim, isso. vamos dar uma força aí. Sueza, muito obrigado. Poderíamos ficar conversando aqui, tenho certeza, por muito mais tempo, né? Teremos que fazer outras, né? Outras conversas, né? Estamos É à disposição. muito importante os colegas farmacêuticos conhecerem você e conhecerem melhor também a sociedade, né? Para participarem e melhorarem aí, né? Cada vez mais a representatividade, né? Enfim, do farmacêutico comunitário, que, repito, em quantidade, né, é a maior área da nossa profissão. E, colega farmacêutico, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. E esse foi mais um Papo de Farmacêutico com a nossa colega Sueza.